As tragédias são notórias e abundantes no mundo do entretenimento. Neste novo ciclo, quero falar sobre os últimos e tortuosos dias das celebridades. Para aprofundar nesse abismo que as desintegrou e conhecer em profundidade o que suas autópsias puderam revelar. Hoje quero que falemos de uma artista cujo final foi tristemente anunciado. Quero falar do mistério que houve por trás da morte de uma das grandes promessas de Hollywood. E dos últimos e dolorosos desafios que soube enfrentar. Quem foi considerado o homem mais sexy do mundo? Mas não nos adiantemos. Em algum momento, alguém decidiu que era bom chamar de estrelas os atores mais relevantes da indústria do entretenimento. Com isso, criou-se uma nova categoria de ser famoso. Já não se tratava apenas de ser alguém reconhecido, mas uma estrela, como o próprio nome indica. Daria a sensação de estar acima do resto, inatingível, mas banhando a todos com sua luz. No entanto, assim como no mundo da astronomia, é possível vislumbrar a luz das estrelas que na verdade já estão mortas. No mundo do entretenimento, muitas vezes há estrelas que, embora continuem a mostrar-se sorridentes, na verdade já sucumbiram à escuridão. Bem-vindos à Morgue das Estrelas, parte 1. Se este conteúdo lhes interessa, peço que escrevam estrela aqui embaixo. Se mais de 200 pessoas escreverem estrela e deixarem like neste vídeo. Vamos montar uma segunda parte deste conteúdo sobre o Necrotério dos Famosos, que é um novo formato que estamos testando neste canal. Vamos começar! A frase mais recorrente entre os conhecidos de Amy é que eles viram isso acontecer, viram o triste fim que se fechava sobre a garota. Eles puderam testemunhar em primeira mão como a fatalidade se firmava sobre ela, sem que nada pudesse ser feito. No início não houve maiores questionamentos sobre o comportamento autodestrutivo constante da cantora. Depois que ela demonstrou com apenas 2 álbuns que havia chegado para marcar uma época, vender milhões e lotar estádios, decidiram deixá-la ser. Nada era importante enquanto ela pudesse continuar assinando contratos e se apresentando ao público, que cada vez mais a aplaudia com entusiasmo. Mas no final ela nem conseguiu fazer isso. O último concerto dado por Amy Winehouse foi o mais desastroso de sua carreira e há quem o considere o pior show da história. Sim, aquela mesma mulher que havia ganho 5 Grammys e que em poucos meses havia subido mais alto que muitas celebridades com décadas no meio, de repente era apontada como a pior. Aquele dia, ocorrido em 18 de junho de 2011 em Belgrado, deixou um gosto amargo na boca de todos os presentes, tanto público quanto banda e técnicos. Amy não conseguiu interpretar uma única música completa, mostrou-se errática, nada segura de si mesma, e até esteve à beira de cair mais de uma vez. Era óbvio que os vícios e uma vida desordenada haviam voltado a prendê-la. Os rumores de que ela estava prestes a engrossar a lista do infame Clube dos 27 se espalhavam à velocidade da luz. Todos afirmavam que Amy não chegaria aos 28, assim como aconteceu com outros ícones musicais como Hendrix, Cohen ou Morrison. De fato, a profecia se cumpriu alguns dias depois em Londres, quando uma série de fatores se somaram para desestabilizar um espírito que já estava quebrado. E quais fatores? Estamos nos referindo a fatores que se refletiram no certificado de função do artista, que de fato teve que ser realizado 2 vezes. Ali aflorava o dano que a bulimia causou na garota. Também ficava claro o papel prejudicial do álcool em seu sangue, e outras questões eram sugeridas, que abordaremos em breve. Após o fatídico concerto em Belgrado, os poucos produtores que ainda confiavam em Amy arriscaram de suas agendas. Houve fãs que se mostraram preocupados, mas também houve muitos haters que inundaram as redes com imagens de Amy em mau estado. Sob essas imagens, zombavam da mulher sem nenhuma compaixão. Após 2 dias, Amy viu a performance de outra cantora, que considerava sua protegida artística. Novamente as palavras não fluíram e seus passos foram desajeitados. Era como se toda a magia a tivesse abandonado. 24 de junho, horas antes de seu trágico fim, Amy recebeu a visita de sua mãe. Não conseguiu esconder que estava bêbada. Sua mãe mostrou-se preocupada, mas não soube o que fazer. Amy se despediu com um abraço e um "eu te amo", o último que a ouviriam dizer. Mais tarde, sua médica Amy a visitou. Apesar de não estar em seu melhor momento, ela disse que tinha muitos projetos futuros e acreditava que a vida ainda reservava aventuras felizes.
Foi uma conversa positiva. Dentro de tanta angústia, a doutora foi embora tranquila, sem saber que aquela era a típica calma que antecede a tempestade. Perto da meia-noite, Amy se despediu de seu guarda-costas. Às 3 da manhã, ela escreveu uma mensagem para seu amigo. Suas palavras textuais foram: "Estarei aqui para sempre, e você?" Depois disso, ela não falou mais com ninguém. Foi o próprio guarda-costas dela que a encontrou horas depois, já sem vida e com várias garrafas vazias ao seu redor. Os serviços de emergência também não puderam ajudar. A notícia escalou rapidamente com homenagens e despedidas convocadas por seus seguidores. E muitas lágrimas. Aí começou: "Nós vimos isso chegar." Os vícios, relacionamentos problemáticos e calvários que sofria. Por culpa daqueles que a viam mais como uma máquina de gerar dinheiro do que como uma pessoa, o coquetel havia sido explosivo. Mas além do morbidez da mídia, os médicos tinham uma prioridade: saber o que causou em Amy a parada cardiorrespiratória que a tirou do mundo dos vivos. O primeiro relatório sobre seu corpo, um relatório toxicológico, revelou que no cadáver da artista não havia substâncias ilegais no momento da morte, mas que o nível de álcool no sangue era exageradamente alto. Mais precisamente, foram encontrados 416 miligramas de álcool por decilitro de sangue, o que foi suficiente para colocá-lo em coma e deprimir seu sistema respiratório. O legista concluiu que se tratava de uma morte acidental. O alcoolismo pode causar doenças hepáticas como fígado gordo e cirrose, doenças cardíacas como hipertensão arterial e aumento do coração, câncer de boca, garganta, pulmão, esôfago, fígado, cólon e mama, osteoporose e outros danos nos ossos, problemas oculares como nistagmo ou fraqueza e paralisia dos nervos oculares, disfunção erétil nos homens e problemas na menstruação nas mulheres, entre outras coisas. Pouco depois, descobriu-se que o médico que havia feito o relatório forense não estava qualificado para o trabalho. E foi realizada uma nova investigação, na qual, além da alta quantidade de álcool, outros detalhes foram investigados. Ficou-se sabendo, por exemplo, que Amy havia conseguido se desvencilhar de certas drogas e que havia conseguido permanecer sóbria por algumas semanas. Assim, ela alternava momentos de abstinência com momentos de consumo extremo. Isso, segundo os profissionais, acabou sendo contraproducente. A abstinência havia diminuído a resistência ao álcool em seu organismo, então quando ela bebeu, como fazia antes, Amy empurrou seu corpo para um colapso iminente. Alex Winehouse, o irmão mais velho de Amy, fez questão de enfatizar que a bulimia também havia devastado a cantora, que ficou extremamente debilitada por causa de seus distúrbios alimentares. Por outro lado, descobriu-se posteriormente que vários profissionais sugeriram que Amy deveria se submeter a terapias muito específicas. Terapias que costumam ser destinadas para aqueles que possuem um transtorno limítrofe de personalidade. O transtorno limítrofe de personalidade é uma doença mental que se caracteriza por emoções instáveis e comportamentos impulsivos. Pessoas com transtorno limítrofe de personalidade podem ter relacionamentos caóticos e se automutilar. Os sintomas são mudanças bruscas de humor, insegurança sobre a própria imagem, medo de abandono, raiva intensa e inadequada, sentimentos de dissociação, comportamentos impulsivos como gastar dinheiro descontroladamente, ter relações sexuais sem proteção ou dirigir de maneira imprudente, automutilações como se cortar. Hoje em dia, há quem sustente que essa condição teria sido determinante para a delicada saúde mental de Amy. A Fundação Amy Winehouse foi criada após sua morte para prevenir o abuso de drogas e álcool entre os jovens. A ideia, segundo aqueles que a criaram, é tentar evitar que existam finais anunciados contra os quais não se pode lutar. Manter a esperança é a sua maior iniciativa. Isso e a possibilidade de uma redenção, coisa que Amy não conseguiu obter. Algo muito parecido com o que aconteceu com quem ocupa o próximo lugar neste vídeo. Embora Heath Ledger já tivesse tido pequenos papéis e se destacado por seu talento e perseverança, a verdade é que ele só se consagrou aos 18 anos quando protagonizou 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Até então, o jovem sonhava com a fama, mas imediatamente esse desejo se transformou em pesadelo. Desde cedo, Heath sabia que ser o centro das atenções não era o que mais gostava no mundo de Hollywood. Detestava ser tratado como um galã estereotipado. Ele desejava ser reconhecido por seu envolvimento com seus personagens e obras. No entanto, no início, ele era mais reconhecido por sua capacidade de arrancar suspiros dos espectadores do que por seu potencial para desenvolver emoções.
Essa sensação de não ter controle sobre sua vida começou a obcecá-lo, tanto que Heath começou a perder seu humor característico, tornando-se uma pessoa mais séria e taciturna. Ele sentia desconforto sempre que seu rosto aparecia em um enorme cartaz ou era entrevistado. Como reacender a paixão pelo seu sonho e não se sentir um fantoche de produtores e representantes? Essa pergunta o levou a viver noites eternas, a flertar com muitos vícios e a sofrer de uma feroz insônia. Para combater isso, começou a ingerir vários medicamentos, que por sua vez trouxeram outros danos colaterais. Disposto a provar que poderia ser um ator sério, o homem começou a escolher seus papéis com outro critério. Até que em 2005, com O Segredo de Brokeback Mountain, os críticos se renderam a ele. Foi mais que sua grande revanche. Naquele set, ele conheceria quem se tornaria mais tarde a mãe de sua filha. Muitos disseram então que finalmente o ator agora iria se acomodar e iria se estabilizar. Finalmente ele tinha tudo o que queria. Mas os bons tempos duraram pouco. Após alguns meses, vazaram vídeos de Heath em uma festa com muita cocaína. No mesmo Heath, ele mencionava que sua namorada ficaria furiosa pelo que estava fazendo. De fato, o relacionamento desmoronou, a insônia se somou à culpa e os comprimidos começaram a se acumular cada vez mais no armário de remédios do ator. Também se aprofundou sua obsessão pelo cantor e compositor Nick Drake, um músico britânico que morreu de overdose por causa dos antidepressivos que tomava para tentar conciliar o sono. Isso ocorreu em 1974. Ed sempre admirou e teve curiosidade por este personagem, de quem chegou a ser um curta. Como diretor, tentou adaptar um romance que, anos depois, inspiraria a série O Gambito da Rainha. Mas ele ainda estava ligado àquilo que amava e odiava em partes iguais, a atuação. Carregando seu fantasma de sempre, ele se encarregou de interpretar o Coringa de Batman, o Cavaleiro das Trevas, com seu estilo tão particular. Passou semanas trancado escrevendo um diário como se fosse aquele vilão. Mergulhou na loucura do personagem, encontrou uma estética, uma voz, um tom, uma motivação além da que o diretor do filme Christopher Nolan havia sugerido. Para a construção do personagem, Ledger inspirou-se no protagonista de Laranja Mecânica e em Sid Vicious, baixista dos Sex Pistols. Queria um psicopata anarquista? E ele conseguiria com sobras, embora ele não chegasse a ver o produto final. No set do Cavaleiro da Noite, ele se mostrou áspero e muito envolvido em sua criação, improvisou e deixou todos consternados. Ele se foi recebendo aplausos e sabendo que quando o filme estreasse novamente, os holofotes cairiam sobre ele. Tentando não entrar em crise por esse assédio da imprensa que se aproximava. Ele se envolveu completamente em seu próximo projeto, um filme de Terry Gilliam, O Imaginário Mundo do Dr. Parnassus. 21 de janeiro de 2008. Ledger falou por telefone com parentes e amigos, todos o notaram entusiasmado, todos pediram que ele tivesse cuidado com os comprimidos. E é que o ator de 28 anos não estava muito bem de saúde, arrastava uma pneumonia há meses e tossia com força quando se agitava. Que ele fumasse só piorava as coisas. A madrugada o recebeu sem novidades, mais uma vez as horas se tornaram pantanosas e o sono brilhou. Devido à sua ausência, Heath mencionou que sentia falta de sua filha. É provável que nessas horas ele tenha pensado nela. Também era comum que ele se recriminasse muito por seus erros. Portanto, também é provável que em sua cabeça ele tenha repassado 1 e 1000 vezes essas situações que o envergonhavam ou frustravam. Intuímos que o desespero aumentou minuto a minuto, até que não havia mais pílulas para tomar. A insônia crônica pode causar problemas de saúde, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Problemas respiratórios como a asma. Maior risco de acidentes automobilísticos, problemas de humor, sensação de ansiedade, depressão ou irritabilidade, dificuldade para se concentrar, prestar atenção, aprender e lembrar. Problemas de desempenho, esgotamento de energia, afetação do desempenho no trabalho, tomada de más decisões, colocar-se em situações de risco. Ao mesmo tempo que se deve considerar que a insônia pode ser causada por fatores genéticos, idade, estresse, sexo, condições médicas como obesidade e doenças cardiovasculares, menopausa. Hábitos de sono como deitar-se em diferentes horas da noite, baixa qualidade do ambiente para dormir, assistir televisão, usar o computador ou um dispositivo móvel na cama. Quando Diana, sua massagista, chegou às 3 da tarde e ele não atendeu, ela não se alarmou. Ela ligou para o celular e telefone fixo dele e enviou mensagens lembrando do compromisso. Tudo em vão? Então sim, um mau pressentimento começou a cobrir a mulher. Por isso, ela recorreu a Teresa Solomon, a governanta do ator. Teresa não demorou a se apresentar e, um pouco mais relaxada que Diana.
Ela explicou que às vezes o homem dormia profundamente, especialmente após uma de suas terríveis fases de insônia. Enquanto explicava, ela abriu a porta do apartamento para a massagista montar seus equipamentos de trabalho. De fato, encontraram Ledger deitado em sua cama, Diana, considerando lógico o que lhe havia sido dito. Teresa continuou com suas coisas até que percebeu que o sujeito permanecia muito quieto. Movida por um impulso e um pressentimento que a deixou em alerta, ela se aproximou para acordá-lo. Como Ledger não reagia, decidiu tocar seu braço, e então percebeu que sua pele estava fria, muito fria. O que aconteceria a seguir sempre despertou e ainda desperta grande polêmica. Em uma situação semelhante, qualquer um ligaria para o 911, mas Diana fez outra ligação antes disso. Uma ligação para outra pessoa também muito reconhecida no mundo das celebridades, que era muito amiga de Ledger. A atriz Mary-Kate Olsen, que talvez vocês se lembrem por ter estrelado muitos filmes ao lado de sua irmã gêmea. A massagista disse à garota que o homem não se movia e que não sabia o que fazer. Olsen, da Califórnia, ordenou que sua empresa de segurança privada fosse ao apartamento. Tempos depois, Diana ligou para ela de novo. Agora ela temia que Heath estivesse morto. Desta vez, ela foi ao 911 e disse categoricamente: "O Sr. Ledger não está respirando, por favor, venham!" Seguindo as instruções do operador, Diana realizou ressuscitação cardiopulmonar no ator, enquanto uma equipe de paramédicos chegava. No meio da confusão, uma pergunta se impunha: de que Ledger havia morrido exatamente? Uma autópsia inicial e exame toxicológico foram feitos em 23 de janeiro. De acordo com o relatório, o homem perdeu a vida devido a uma intoxicação aguda pelos efeitos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam e doxilamina. Em resumo, ele foi vítima de uma overdose acidental. A automedicação pode causar muitos problemas de saúde, incluindo intoxicação, alergias, dependência, resistência a antibióticos, mascaramento de doenças, danos orgânicos, efeitos rebote e arritmias. Aquela revelação abriu um debate sobre o mau uso de medicamentos prescritos e a mistura com outros comprimidos. A Agência de Aplicação de Drogas também agiu sobre o assunto. Investigou 2 médicos americanos que trataram o ator, mas ambos foram inocentados. Apesar dos relatórios detalhados, outras dúvidas surgiram. Uma teoria que não demorou a surgir foi a que indicava que Ledger havia tirado a própria vida premeditadamente, uma ideia que foi descartada por seu círculo íntimo. A outra grande pergunta era: por quê? A massagista havia ligado para a gêmea? Olsen? Em primeira instância, porque ela estava no celular de Ledger como um de seus contatos mais recorrentes. Tudo ficou ainda mais suspeito quando Olsen pediu imunidade aos investigadores federais antes de responder a perguntas sobre a morte do ator. Segundo seu advogado, isso ocorreu porque ela tinha medo de ser injustamente investigada. Primeiro, queriam saber se ela estava relacionada com as drogas que acabaram matando Heath. Depois, queriam saber se eles eram mais do que amigos. De uma forma ou de outra, o que Olsen declarou quando foi interrogada nunca foi oficialmente divulgado. O Joker de Ledger lhe rendeu um Oscar póstumo. Desta vez, o ator não teve que suportar os jornalistas se atirando sobre ele. Diante da maneira como a mídia começou a buscar culpados para a trágica morte, o pai de Heath disse que não devemos culpar ninguém, apenas ele. Com o coração partido, digo que foi ele quem tomou todos aqueles comprimidos. É difícil aceitar, porque eu o amava profundamente e estava muito orgulhoso dele. O homem também liderou campanhas de prevenção para evitar que outros jovens tivessem o mesmo destino trágico de seu filho. Nessas conversas, ele enfatizou os problemas de automedicação, nos riscos que significa não cuidar da saúde mental e tentar fugir dos problemas. Hoje não são poucos que se perguntam quantas outras joias Ledger poderia ter nos dado se tivesse conseguido superar seus tormentos. E se ele tivesse ouvido aqueles que o chamaram pedindo por favor que tivesse cuidado com os comprimidos? Impossível saber até onde ele teria chegado. Quem conseguiu ir muito longe e superar vários obstáculos antes que o fim chegasse é quem ocupa a próxima posição neste vídeo. E é assim que nossa história volta ao início. Depois que Dirty Dancing estreou em 1987, a revista People não hesitou em nomear Patrick Swayze como o ator mais sexy vivo. Nessas páginas, não se falava apenas das qualidades físicas de quem acabaria se consagrando com Ghost, também se falava dele como um exemplo a seguir.
O ator se orgulhava de se alimentar bem, de fazer exercício e de considerar seu corpo como um verdadeiro templo. Isso aumentou demasiadamente sua estima no ambiente. Apesar de fumar até 60 cigarros diariamente, o homem foi convidado para diversas palestras sobre evitar vícios. Ele também foi um defensor da vida animal. Uma de suas reflexões sobre cães é amplamente citada nas redes sociais atualmente. Me disseram que minha casa cheirava a cachorros e eu perguntei, você sabe como um cachorro cheira? Um cachorro exala gratidão, lealdade, nobreza, carinho e amor puro e incondicional. E apesar de tudo o que passaram não cheiram a ressentimento, então me sinto abençoado que minha casa cheire a cachorros. De uma maneira ou de outra, Patrick conseguiu que seu lado mais sombrio, aquele que estava ligado ao alcoolismo que havia desencadeado a morte de seu pai, por exemplo, ficasse relegado. Com estilo e um forte caráter, ele manteve os paparazzi à distância até 2008, quando tinha 56 anos. O início daquele ano foi decisivo para o ator. Em meio às comemorações, Patrick levou uma taça de champanhe à boca. E instantaneamente sentiu como o líquido pousava em seu estômago, queimando-o como se fosse lava. Nas últimas semanas, ele vinha sofrendo de cólicas, constipações e cãibras, mas daquela vez tinha sido demais. Habituado a parecer forte, ele sorriu quando perguntaram se estava bem. Discretamente, ele esvaziou o resto da bebida em um canto e continuou com o copo vazio, aguardando a ardência passar. Dias depois, ele decidiu ir ao médico. Além do champanhe e das dores, seus olhos estavam amarelados. Aquilo não era um bom sinal. Patrick pediu à esposa que o acompanhasse. Lisa e Patrick estavam juntos desde 1970. Naquela época, ambos eram menores e se conheceram porque ela era dançarina e ele, o filho do dono da companhia de danças de Houston. Em 1975, eles se casaram antes de Patrick se tornar um ícone popular. Desde então, eles nunca deixaram de estar juntos e se apoiaram em cada projeto, mas também em cada momento difícil. E claro que foi difícil quando o médico disse a Patrick que o que ele tinha era um câncer de pâncreas, que havia metastizado. Naquele momento, o ator se virou e olhou para sua esposa, ciente de que a taxa de sobrevivência dessa doença era menor que 12%. "Sou homem morto", exclamou. O profissional que o atendia colocou a mão no ombro dele e disse que era necessário que ele colocasse todos os seus assuntos em dia. A condenação era iminente. Disseram-lhe que em 6 meses ele não estaria mais vivo. O pâncreas fica atrás da parte inferior do estômago. Ele libera tanto as enzimas que ajudam a digerir os alimentos, quanto os hormônios que ajudam a gerenciar a glicose no sangue. O câncer nessa área começa como uma proliferação de células neste órgão. Pode causar dor, perda de peso, icterícia e outros sintomas. Quando uma célula se torna cancerígena, frequentemente, o sistema imunológico é capaz de detectar sua anomalia e destruí-la, antes que ela se reproduza ou se espalhe. As células cancerígenas podem ser completamente eliminadas, caso em que o câncer nunca aparece. Às vezes, o câncer é o que vence. O câncer de pâncreas quase nunca é detectado em seus estágios iniciais, que é quando as chances de cura são maiores. Por tudo isso, após o diagnóstico, houve algumas horas de incerteza total. Depois, Patrick suspirou e disse que só podia fazer uma coisa: superar e lutar. E foi isso que ele fez. Após anunciar publicamente seu estado de saúde, ele se submeteu a diversos tratamentos, alguns muito agressivos. Também testou terapias alternativas e adaptou-se facilmente a dietas variadas, quando ultrapassou o prazo final dado pelos médicos. Muitos o olharam como um caso extraordinário. Lisa contaria tempo depois que aquelas semanas haviam sido um completo inferno, repleto de dor, angústia e dilemas existenciais, que haviam deixado Patrick exausto, mas não por isso rendido. "Há muito medo, sim, estou assustado, irritado e me pergunto, por que eu?", comentaria Swayze em uma entrevista de televisão. Toda vez que parecia que seu ânimo ia enfraquecer, os olhos se enchiam de lágrimas e dizia em voz alta que queria continuar vivo. Inclusive continuaria aparecendo em obras de ficção, apesar das recomendações contrárias. Nunca quis trabalhar com dublês, o que lhe custou muitos golpes e fraturas. Tendo desenvolvido uma alta tolerância à dor, Patrick também não quis ser substituído nos últimos dias. Ele chegava de cada filmagem exausto, mas com a convicção de que estava ficando mais forte. Porém, o milagre não ocorreu. Ele superou as estatísticas por quase 2 anos, submetendo-se a tratamentos experimentais com resposta melhor que a esperada. Mas também é verdade que no caminho sofreu várias infecções devido ao dano ao seu sistema imunológico. A infecção mais grave foi uma pneumonia. Ele faleceu em casa no dia 14 de setembro de 2009 após declarar seu amor por Lisa. Os médicos foram diretos.
Disseram que o tabagismo de Patrick poderia ter contribuído para o desenvolvimento do câncer de pâncreas. Também os problemas que ele teve com o álcool em uma época de sua vida. Especulou-se a possibilidade de ele ter sofrido uma possível trombose em seus últimos minutos de vida. Também foi revelado que sua esposa lhe aplicava analgésicos para aliviar as intensas dores que o afligiam. A imprensa tentou passar a ideia de que Elisa maltratava Patrick, o deixando sozinho e não o atendendo em seus últimos anos. E até chegaram a insinuar que a mulher teria medicado demais porque o considerava um fardo. Nunca houve uma prova para confirmar nenhuma dessas acusações. Hoje, o caso de Patrick continua comovendo e nos coloca em perspectiva sobre a importância de bons hábitos. Também nos faz refletir sobre a transcendência que tem para um país continuar apostando nos estudos sobre a saúde. Atualmente, o câncer é tratado com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia hormonal e outros métodos. O tratamento depende do tipo de câncer e do seu grau de avanço. O próprio Patrick chegou a dizer: "Juntos podemos fazer um mundo onde ter câncer não signifique viver com medo e sem esperanças." E é isso por hoje. Como mencionei, este é um novo formato que estamos testando no canal. Se estiverem interessados em que continuemos fazendo mais vídeos deste estilo, escrevam estrela aqui embaixo e certamente faremos uma segunda parte. Da mesma forma, podem comentar e pedir-nos o relatório da morgue do famoso que vocês quiserem aqui embaixo e vamos incluí-lo no próximo vídeo. Sem mais me despeço, agradeço a todos os membros deste canal, pois graças a eles sei que podemos realizar esses vídeos. Aqui estão alguns vídeos para você continuar sua maratona. E eu vou embora, adeus.